Quando reagimos com fé, a esperança se manifesta. Porém, quando não há fé, a esperança, ela demora. Quando nós não reagimos, quando nós não buscamos em Deus essa força, tudo começa a demorar muito mais. Tudo começa a trazer um desânimo ao nosso coração. Veja em Provérbios capítulo 13, no versículo 12, o que diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A esperança adiada desfalece o coração. Quando nós começamos a adiar a nossa fé, a nossa esperança, desfalece o coração começa a enfraquecer, começa a desanimar. Então a palavra diz, a esperança adiada, quando nós não colocamos a esperança, quando nós não ativamos a nossa fé, o coração ele desfalece, o pensamento começa a ficar pesado, nós não vemos saída, não encontramos ânimo para resistir, e tudo isso chama-se opressão espiritual. É uma força contrária que vem vindo contra a nossa vida, e nós vamos abaixando, nós vamos nos encurvando, não vamos nos percebendo que o inimigo é que está trazendo esse desânimo. Então, quando Neemias ele toma uma decisão, logo se levanta as pessoas dizendo, não vai dar em nada, é melhor você desistir. Mas ele permanece, ele busca em Deus, ele não ouve aquelas palavras. Ele diz, porém nós oramos ao nosso Deus. Porém nós oramos ao nosso Deus. Onde é que nós encontramos respostas? Nas orações. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e não poderemos edificar o muro. Sem nos apercebermos, muitas vezes, nós começamos a falar aquilo que o inimigo quer que nós venhamos falar. Olha, vai ser muito difícil, não vamos conseguir, nós não estamos vencidos pelo inimigo, até que nós venhamos declarar isso. Então nós não podemos concordar com o inimigo que nós estamos abrindo mão, vamos resistir. A restituição, ela deve ser ativada antes que chegue na nossa vida o intento do inimigo. Qual é o intento do inimigo? O desânimo. Qual é a ferramenta mais eficaz que o inimigo tem contra nós? O desânimo. Se ele conseguir nos desanimar, nós paramos de orar, paramos de buscar, paramos de profetizar, paramos de crer e começamos a aceitar a tudo aquilo que ele quer que nós venhamos aceitar. Quando Deus se move a seu favor e começa a trabalhar, então sempre vem a oposição. Sempre que Deus ele vai agir, o inimigo se antecipa, ele tenta te desanimar, ele tenta trazer a tua palavra, a tua boca palavras contrárias, ele tenta trazer à tua mente que não vai dar certo. Então o inimigo ele sempre vem com as suas astúcias, traz a preguiça, traz o sono, traz a palavra contrária, traz o desânimo, porque é desta maneira que ele consegue nos paralisar. É dessa maneira que o inimigo, ele tenta nos fazer voltar atrás. E antes que eles consigam o seu intento, Deus te diz, eu sou teu Deus. E não há outro além de mim. Sempre que você se posiciona para sair da mediocridade, produz guerra. Sempre que você toma uma decisão, eu não aceito essa situação, há uma guerra espiritual. Sempre que você se decide por buscar uma restituição,
buscar a paz, buscar a alegria, buscar a saúde, buscar a prosperidade, o inimigo, ele se irrita com você. Veja que quando Neemias, ele toma uma decisão dizendo, nós vamos edificar um muro. O que o inimigo, ele ardeu em ira, se indignou muito e começa a zombar dos judeus. Então, quando nós tomamos uma decisão de não aceitar uma situação de derrota, o inimigo, ele fica irado. Então, as nossas guerras, nós temos que saber que há uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, nós temos que resistir o inimigo. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Nós temos que nos posicionar. E nos posicionar como? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sempre que o inimigo, ele vem produzir uma guerra, e nós temos que resistir. Nós não podemos aceitar aquilo que ele quer. Hoje nós percebemos que a maioria das tribulações que nós enfrentamos é por ignorância, e não porque estamos avançando. A palavra do Senhor, ela nos ensina a vencer as tentações. Ainda hoje pela manhã, ministrava que como nós vamos vencer? Usando a palavra de Deus. Se nós não usarmos a palavra de Deus, nós não vencemos. Como Jesus venceu as tentações? Com a palavra. O que ele respondeu para o inimigo? Está escrito. Jesus mostrou ao inimigo tudo aquilo que estava escrito. Como ele poderia vencer as tentações? Ele venceu as tentações com aquilo que já era a palavra de Deus. Como é que nós vamos vencer os problemas hoje? As enfermidades, o desânimo, as lutas, as guerras espirituais, com a palavra de Deus. Eu por mim mesmo, eu não tenho força. Então eu tenho que buscar na palavra as lutas, as guerras espirituais, com a palavra de Deus. Eu por mim mesmo, eu não tenho força. Então eu tenho que buscar na palavra de Deus direcionamento. Como vencer nesses dias? Como vencer o inimigo que vem avançando? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, o inimigo traz o quê? O desânimo ao nosso coração. Vamos abrir mão, vamos nos dar por vencidos e não resistir. Mas a palavra do Senhor nos ensina que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Os que pararam nesse tempo, os que se deixaram parar por qualquer notícia ruim, hoje estão desanimados. Quantas pessoas nós estamos observando hoje que não tem mais força? Não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar a Deus, não tem mais força para cultuar, porque pararam. Pararam no primeiro ataque do inimigo, não resistiram, não se levantaram contra as palavras contrárias. O que a palavra vem nos falando nesses 2 anos? Não pare, não desanime, não tire a mão do arado, não pare de orar, não pare de profetizar, não pare de crer. Nós temos que nos posicionar, nós temos que resistir o dia mau. Nós temos que vencer tudo isso que vem se levantando. Não aceitar como, é assim mesmo, não tem jeito, não tem saída. Mas nós temos que buscar forças em Deus para vencer tudo o que está acontecendo. Ainda que nós não estejamos entendendo o tempo, porque essas coisas estão acontecendo, porque essas coisas estão se levantando, mas nós não podemos desanimar. Quando começar a restauração, a promessa de Deus se cumprir, tudo que é carne se agita. Quando Deus começa a agir, tudo que é carne se agita. Tudo que é espíritos contrários, eles começam a ser perturbados. Então, Neemias, ele não parou, ainda que era difícil aquela obra, ainda que era difícil tomar aquela posição,
eles não pararam. Versículo 6 ele diz: porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ele diz: com todo o ataque, nós não paramos. Com todo o ataque que você esteja sofrendo, não pare. Não pare de crer, não pare de orar, não pare de determinar. Porque você vai perceber que aqueles que pararam terão que começar de novo. Mas você esteja firme. Porém, quando ele diz porém, ele diz: apesar de todo ataque, apesar de toda palavra contrária, nós não paramos. Apesar de todo levante do inimigo, nós continuamos. E ele chega agora e diz: metade do trabalho já está feito. Metade do nosso objetivo já conseguimos. E ele diz: por que isso? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Porque o coração do povo não se deu por vencido. Trabalhar quer dizer resistência, resistir, continuar acreditando, continuar confiando em Deus. Mas a palavra vem e diz: que fazem os fracos judeus? Eles tentaram parar a obra, intimidar, desanimar. Sempre que a palavra desanimar é o prefixo de ânimo. Desanimar é o roubo do ânimo. Quando nós falamos eu estou desanimado, o que eu estou dizendo? Dizendo, meu ânimo foi roubado. Roubaram o meu ânimo. E o que é o ânimo? Ânimo é a presença de Deus na nossa vida. O que é uma pessoa animada? Uma pessoa animada é aquela que tem a presença de Deus na sua vida. Deus é quem nos anima. Deus é quem nos leva a continuar a acreditar. Então desânimo é roubar de você o ânimo. Quando você declara eu estou desanimado, você está declarando eu fui roubado no meu ânimo. E esse é o ataque do inimigo. O inimigo ele quer realmente que você se dê por vencido, que você abra mão da guerra, que você abra mão das conquistas. Neemias não abriu mão, ele disse: porém, apesar de tudo isso, apesar dos ataques, apesar dos levantes, apesar das dificuldades, nós edificamos o muro, nós continuamos, nós ainda perseveramos, nós continuamos a construir o muro, não desanimamos. Assim é a nossa vida. O que o inimigo quer? Que você pare, que você entregue os pontos, que você diga não tem jeito, para mim não tem solução, mas você estará atendendo o intento do inimigo. Enquanto tiver vida, enquanto respirarmos, temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem ainda por fazer. Abra tua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, no versículo de número 32 em diante, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em partes fossem feitos espetáculos com vitupérios e tribulações. Em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e ao que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar,
A minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Apóstolo Paulo, ele diz, olha, nós não somos daqueles que nos retiramos para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Ele diz, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. Não rejeiteis a confiança, não abra mão da confiança em Deus, porque há uma recompensa, há uma recompensa. Se nós abrirmos mão da nossa confiança em Deus, nós vamos perder os galardões, vamos perder a recompensa. Ele diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Qual é fazer a vontade de Deus? Viver pela fé, crer, não abrir mão, ter confiança em Deus, confiar em Deus. Sem confiança não há conquista. Então, quando Neemias ele toma aquela decisão, ele não toma baseado na sua própria força, na sua própria vontade, mas ele toma uma decisão por aquilo que haveria de ser feito. Ele viu a cidade destruída, viu os muros derribados, e ele diz, eu poderia ficar onde eu estou, eu poderia continuar a minha vida onde eu estou, mas eu tenho um chamado de Deus. Deus colocou chamados na tua vida, Deus tem te levantado, Deus tem te colocado como pai de família, como mãe de família, Deus tem promessa sobre a tua vida. Então Deus espera que você se anime e que você se levante. Não se dê por vencido. Ah, mas os dias são difíceis, os dias parece que não tem término, vem algo, quando pensa que vai passar, vem outro, e vem mais outro, mas a palavra do Senhor diz, tenha paciência, porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Nós vamos vencer, pela nossa fé, nós vamos vencer, pela nossa fé, nós vamos superar tudo isto que tem se levantado. Confia em Deus, confia no Senhor. Neemias então, ele nos ensina a resistir os ataques, a resistir as forças contrárias, a resistir as palavras contrárias. Muitas vezes nós não nos apercebemos, mas o inimigo ele vai nos dando sugestões. Olha, não vai dar, é melhor parar, é melhor desistir. Não vai dar certo, você já tentou de tudo, mas Neemias, ele não abre mão, e ele diz, porém, apesar de toda palavra contrária, apesar de todo o ataque do inimigo, nós conseguimos chegar à metade do caminho. Então, cada dia que nós vencemos, nós temos que parar e falar, até aqui o Senhor me ajudou, até aqui nós conseguimos. Até aqui nós vencemos, e nós vamos terminar a obra, nós vamos fazer aquilo que Deus tem propósito em nosso coração. Provérbios capítulo 3, abre a tua Bíblia em Provérbios de número 3. Veja o que diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 3, versículo 24 em diante, diz assim, quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao teu deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida do perverso quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino,
nem a investida do perverso quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Trazer a palavra do Senhor. O que Jesus nos ensinou na tentação? Está escrito. Temos que tomar posse da palavra. Está escrito. O que está escrito? Quando te deitares, não temerás, ao contrário, não temas nada. O teu sono será suave ao te deitares. Quantas pessoas estão perdendo o sono? Mas o salmista Davi nos ensina: eu me deito e em paz eu durmo. Porque Deus cuida. Não é tempo de perdermos sono. Não é tempo de estarmos vivendo uma ansiedade, excesso do futuro. Estamos passando depressão por quê? Acúmulo do passado e uma ansiedade pelo futuro. Não conseguimos lidar com o passado, mas o nosso passado, a palavra do Senhor diz que os nossos pecados o Senhor perdoou e não se lembra mais. Quem é que tenta trazer o nosso passado? O inimigo. Por que entramos em depressão? Porque o inimigo fica tentando nos trazer o passado. Um passado de desgosto, um passado que não é bom lembrar. Mas o Senhor diz: do teu passado eu não me lembro mais. O Senhor está dizendo: não traga mais o seu passado, porque eu já perdoei. Qual é o grande problema que nós temos? Ansiedade pelo dia de amanhã. Não estejais inquietos por coisa alguma, o Senhor cuidará de ti. Então o salmista ele diz: eu me deito e durmo. Imagina o salmista Davi, um rei, ele fala: olha, nada tira o meu sono. Será que no seu reinado não tinha problemas? Será que não tinha guerras? Mas ele diz: em paz eu me deito e em paz eu durmo. É nesta confiança. Eu sempre digo que confiança está acima de fé. Eu confio no Senhor. Davi ele dizia, poucas vezes ele diz: eu tenho fé em Deus. Davi sempre diz: eu confio no Senhor. Então quando vamos deitar, Deus está cuidando de tudo. O amanhã não nos pode colocar medo, porque Deus já está lá. O amanhã pertence a Deus, não nos pertence. Então, quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono te será suave ao te deitares. Quando for deitar, agradeça a Deus pelo dia. Agradeça a Deus por tudo que Ele concedeu hoje. Aprenda a ser grato pelo que o Senhor concedeu hoje. O Senhor nos deu vitória nesse dia. Quando estamos indo à cama, já vencemos mais um dia. E vamos vencer a noite. E Ele diz: não temas quando te deitares. Não temerás, ao contrário. O teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida do perverso quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixeis de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Tudo que você pode fazer de bem, faça hoje. Não espere amanhã, faça hoje. Tudo aquilo que você tem projetado para a sua vida, não espere amanhã, comece hoje. Senhor, hoje eu vou começar a te agradecer. Senhor, hoje eu vou começar a te louvar por tudo que o Senhor tem me dado. Não é amanhã, amanhã eu vou agradecer. Não comece a agradecer hoje. Comece a trazer a memória das bênçãos de Deus hoje. O Senhor é a sua esperança. O Senhor é quem nos abençoa. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos liberta de todo mal. Alguém que continuou o trabalho de Neemias nos mesmos dias de Neemias foi o profeta Ageu. E ele chega um momento que tudo aquilo que havia se começado estava parado. Faziam 13 anos que estava tudo parado. Neemias tinha voltado, tinham começado a reconstruir a cidade,
Mas quando começaram a construir o templo, houve um desânimo. O povo parou. E por 13 anos ficaram desanimados. E nenhuma pedra mais se colocou no alicerce. Então Deus levanta o profeta Ageu. E ele vem repreender o povo. E ele vem dizer que não era tempo. Ainda hoje pela manhã nós falamos sobre tempo. Definir o tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Como nós devemos caminhar nesse tempo que nós estamos vivendo? Se nós não tivermos o dom do discernimento, que tempo é esse? Nós vamos ficar amedrontados, atemorizados. É um tempo que nós não podemos parar. E ele diz assim na palavra do Senhor, primeiro capítulo de Ageu, versículo 2, ele diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa está deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, porém não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. O Senhor estava dizendo: está vendo o que está acontecendo a essa terra? Tem dinheiro para comprar, mas não aquece, compra tecidos, mas não aquece, compra comida, mas não satisfaz. Um tempo de carestia. O que o povo estava vivendo? Um tempo de roubo da prosperidade. E ele diz: sabe por que isso está acontecendo? Porque se esqueceram da minha palavra. Sabe por que esse mal está vindo? Porque tem se esquecido de buscar a minha presença. Ele diz: esse é o tempo do quê? De estares nas vossas casas? Ou é um tempo de orarmos? É um tempo de buscarmos a Deus? É um tempo de clamarmos ao Senhor? Que tempo é esse que nós estamos vivenciando? Se nós não discernirmos o tempo que estamos vivenciando, seremos enganados. Ficaremos amedrontados dentro da nossa casa. Não sairemos, não trabalharemos. E o inimigo, ele vai nos derrotando. Porque uma das suas armas é o medo. Qual é a arma uma das armas poderosas do inimigo? O medo. Jó, que era um homem próspero, um homem abençoado, ele declara: tudo que eu temia, me aconteceu. O medo é o inimigo de um homem abençoado. Tudo que eu temia, me aconteceu. O medo, ele nos paralisa. Se nós começarmos a ouvir péssimas notícias e darmos crédito às péssimas notícias, nós vamos paralisar. Temos que confiar em Deus. Temos que levantar a nossa cabeça. Temos que ouvir a palavra do Senhor. E Ageu então começa a trazer um povo que estava parado. E ele diz: esperaste muito, mas eis o que veio a ser. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. E por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Qual era a promessa de Deus para Salomão? Quando Salomão ergueu o templo, ele diz: se houver peste, se houver enfermidade, e alguém entrar neste lugar, e levantar as suas mãos aos céus, o Senhor dos céus ouvirá e responderá. Mas o que nós estamos fazendo em nossos dias? O último lugar que pensamos estar é na presença de Deus. O último lugar que pensamos entrar é na casa de Deus. Esquecemos da palavra, nos esquecemos de Deus, nos esquecemos das suas promessas. A palavra que Salomão busca em Deus, Deus dá uma resposta: se houver praga,
se houver enfermidade, se houver carestia, e entrarem nessa casa, e levantarem as suas mãos aos céus, eu dos céus responderei e curarei a sua terra. Falta de conhecimento. Que tempo nós estamos vivendo hoje? Falta de conhecimento da palavra. Não estamos vivenciando a palavra. Ouvimos aqueles que tentam nos paralisar. Damos créditos para aqueles que estão dizendo: pare, cuidado. E não ouvimos a voz de Deus. Assim estava vivenciando o tempo, o povo, nos dias do profeta Ageu. Versículo de número 11, ele diz: mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: qual foi a mensagem do profeta Ageu? Que mensagem nós estamos precisando ouvir hoje? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, atemorizados, amedrontados, intimidados, vendo a carestia entrando em nossa casa, que palavra nós que servimos a Deus estamos precisando ouvir hoje? Que mensagem deu Ageu? Muitas vezes nós pensamos: Ageu, então, ele fez uma grande pregação. Não, ele deu apenas uma palavra, e essa palavra moveu o coração de todos. Eu sou convosco, diz o Senhor. É a única palavra que nós precisamos. Senhor, no meio da enfermidade, eu sou com você. No meio da carestia, eu estou com você. O que diz a palavra do Senhor? Se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Se você passar pelas águas, eu estarei com você. O que nós estamos precisando ouvir hoje? Eu estou convosco. Não temas. Eu estou com você. É a única palavra que nós precisamos ouvir. Eu preciso ir na igreja hoje e ouvir uma palavra fabulosa. A palavra que Deus tem para você é: eu estou com você. No meio desse processo, eu estou com você. Eu te tomo pelas tuas mãos, eu te fortaleço, eu te levanto, eu te sustento, eu te guardo, eu te curo, eu te liberto. Essa é a palavra do Senhor. O que nós estamos precisando ouvir nesses dias? Eu estou com você. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se coloque de pé, se firme, se posicione. Mas há um ataque, há um inimigo. Neemias disse: porém, continuamos trabalhando. Porém, continuamos produzindo. Porém, o muro chegou na metade. Não pare no meio do processo. Há um processo. O inimigo está atrás, tentando fazer você desanimar, fazendo você voltar atrás, fazer você desistir. Porém, foi a palavra de Neemias: continuamos. O coração do povo se alegrava em servir a Deus. Que palavra precisamos? Então Ageu, versículo de número 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel. Zorobabel estava parado 13 anos, olhando para o alicerce do templo e dizendo: ninguém me ajuda, ninguém está comigo, eu estou sozinho. Você não precisa de ninguém. Diga: eu e Deus somos a maioria.
Quando Zorobabel deu crédito a essa palavra, diz que o seu espírito foi levantado, e o Senhor suscitou, o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e os espíritos de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então levantou. O que nós estamos precisando? Ouvir a mensagem do Senhor. Qual é a mensagem do Senhor? Eu estou com você. Ah, mas Senhor, está difícil. Não se importa, eu estou com você. Senhor, mas a minha casa, não se importa, eu estou com você. Eu estou contigo. Eu te firmo, eu seguro nas tuas mãos, eu te faço caminhar. Peça para que o Senhor segure as suas mãos, para que você não tropece, não desanime, não pare, não perca a confiança, não dê ao inimigo o gosto do desânimo, não declare: eu estou desanimado. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor se alegra em nós, nós nos fortificamos. Tome força no Senhor. Você não precisa de algo além dessa palavra: eu estou com você. Você com Deus vai passar por qualquer situação, e a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Quantos creem nessa palavra? Diga: eu sou mais do que vencedor, porque está escrito. É porque o pastor Gerson está falando? Não, é porque está escrito. Jesus não disse: eu vou vencer a tentação. Jesus disse: está escrito. E se está escrito, eu tenho fé, eu creio. Declare: nós vamos vencer toda enfermidade, todo mal, toda luta que se levantar. Nós somos mais do que vencedores. Quantos creem nessa palavra? Se coloque em pé, fale com Deus nessa noite. Não desanime, não deixe palavras contrárias entrar na tua mente, entrar no teu coração. Não se dê por vencido, não abaixe a guarda. Continue. Neemias tinha muitos inimigos, muitos que queriam que ele parasse, que ele desanimasse, que ali não era o lugar para estar, que deveria voltar para outro lugar, deixar aquele lugar se acabar. Mas ele colocou em seu coração, que não abriria mão de trabalhar, de realizar aquele trabalho. O Senhor colocou bênçãos na sua casa, na sua vida. Não abra mão. Os seus filhos são uma herança do Senhor. O seu casamento é bênção. Os seus negócios são bênçãos. Não permita que o inimigo venha te desanimar. Entre em guerra, entre em luta. O Senhor vai te abençoar. O Senhor tem bênção. A palavra é: eu estou convosco. Senhor, aqui estamos nós nessa noite, Pai. Senhor, todos os dias é uma luta. Senhor, todos os dias o inimigo manda seus mensageiros para tentar nos paralisar, para tentar nos fazer voltar atrás, para nos fazer desanimar. Senhor, mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nenhuma palavra contrária, Senhor, nenhum ataque do inimigo pode nos paralisar, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Receba nesta noite a unção de alegria, receba nesta noite a força, a coragem, receba nesta noite o ânimo, porque o Senhor está contigo. Tudo que você colocar na planta dos seus pés, a palma das suas mãos, o Senhor vai te dar por herança, o Senhor vai te abençoar. Você terá um ano de maravilhas. Creia nessa palavra. O Senhor tem preparado para os seus um ano de maravilhas. Você vai terminar este ano dando testemunha daquilo que Deus fez na tua vida, de como Deus foi grande, de como Deus te livrou, de como Deus te libertou, de como Deus te curou.
creia nesta palavra, receba a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que não provém de Deus, sai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer, eu creio e eu recebo?